Olá, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal New Life, uma mudança de vida. Eu vou trazer um tema gostoso, eu vou gravar em 3 vídeos, em 3 partes, sobre batalha espiritual, com a diferença do mundo físico, com a diferença do mundo espiritual. Mas agora de início, uma introdução que eu trago para você, que diz lá em Efésios capítulo 6, do verso 11 ao 13. Ele diz assim: vista toda a armadura de Deus para poderes ficares firmes contra a cilada do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do qual na região celestiais. E ele continua dizendo assim, por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possa resistir num dia maus e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Eu vou estar orando por você e por mim nesse momento para a gente dar prosseguimento. Oremos. Tu és grande, Espírito Santo, tu és maravilhoso. Tu és digno de toda honra, digno de todo louvor. Espírito Santo, eu te peço que acampa teus anjos na minha casa, na minha família. Também eu te peço que acampa teus anjos no local onde as pessoas vão estar assistindo. Que toda a potestade que queira atrapalhar venha cair por terra. E mais uma vez, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo venha a ser contemplado. Obrigado, meu Deus, por tudo. No teu santo nome. Amém. Falando em batalha espiritual, como falei para você no início do vídeo, é algo que eu gosto muito de falar. É algo que eu vivo e vivenciei muito na minha vida. E eu quero que você entenda justamente isso. O que é batalha espiritual? Como vencer essas batalhas? Existem princípios bíblicos que nos ajudam a vencer nossa batalha espiritual. Só que você precisa conhecer o que é batalha espiritual. Eu separei uma introdução que diz assim, quando falamos em batalha espiritual, a imagem que se faz é de um demônio retratado pela mitologia grega. De fato é verdade, aquele chifre, aquele camarada muito feio, de fato é verdade. Luta física contra seres angelicais, de fato também é verdade. Mas quando nós falamos de batalha espiritual, significa e tem tudo a ver com o seu dia a dia, com a sua família, com o seu trabalho, com o seu ministério. Ou melhor, tudo que cerca em sua vida. Já parou para perceber como é que funciona o teu dia a dia? Tem hora que você está feliz, outra hora você está triste. Uma hora você está naquela esperança que vai dar certo, daqui a pouco bate uma tristeza tão grande em você. Outra situação, no meio da sua família. Às vezes você confia tanto em determinadas pessoas dentro da sua casa e daqui a pouco você começa a receber algo que você não esperava que tem que receber daquela pessoa. E você também começa a ficar triste. No teu trabalho, muitas vezes você sai para trabalhar feliz da vida, mas quando chega lá encontra algo que deixa você desanimado. Para você que tem seu ministério dentro de uma igreja, quantas e quantas vezes você luta e sempre tem aquela pessoa que rema contra para que você não possa crescer. Por isso que eu separei, digo bem claro, a batalha espiritual tem tudo a ver com tudo que cerca em sua vida. Lá nos próximos vídeos, no 2 e no 3, eu vou gravar como você vai vencer tudo isso. Eu estou só falando agora, nesse vídeo, uma introdução. A nossa guerra são batalhas invisíveis, você precisa entender, que nos leva a viver crises profundas. E tem 3 coisas que me chamam a atenção para chegar na 4ª. Veja uma das crises: desânimo, angústia e medo. Juntando essas 3, chega uma menina chamada depressão. Então você veja que a nossa guerra são batalhas invisíveis, que nos leva a viver crises profundas, que vai trazer mesmo desânimo, angústia e medo. Não sei, você que está assistindo a nossa primeira aula, não sei como é que você está nesse momento, mas se você estiver vivenciando essas 3 situações, uma vida de desânimo, uma vida de angústia, uma vida de medo, eu oro ao Senhor e peço ao Senhor que não deixe isso acontecer. E da onde você estiver, comece a orar também, dizendo assim, peço ao Senhor, invoca o nome do Senhor, invoca o nome do Espírito Santo, para que Ele venha te ajudar e fortalecer você, para que você não chegue nesse quadro da depressão. Quero lembrar você que tudo isso tem um propósito, dessas batalhas espiritual. Qual seria esse propósito? Enfraquecer a sua convicção a respeito da sua fé em Cristo Jesus, da sua comunhão com Cristo Jesus e da sua intimidade com o Senhor Jesus. Então veja assim, quanto mais você vivenciar essa batalha, vai começar a te enfraquecer, porque você não sabe lutar. Você vai continuar
com a fé praticamente distorcida, vai ter uma comunhão praticamente ruim, e a intimidade que precisava você ter, cada dia mais aumentar, você passa a não ter. Então, o que eu trago para você, e eu estou virando aqui para que a gente entenda, é justamente esse tipo de situação. Você precisa entender aquilo que o Senhor coloca. Por isso que, enfraquecendo você através das batalhas e você não sabendo como mudar tudo isso, você termina se afastando dos planos e os propósitos que o Senhor deu a você. E Ele tem muito mais, tá certo? Creio que até aqui você deve estar entendendo. Vou continuar, tá certo? Então assim, existem dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. Agora, como entender o mundo espiritual? Como entender o mundo físico? Vou falar primeiro do mundo espiritual. Diz assim, o mundo espiritual é um campo que não se percebe fisicamente, mas é a partir dele que todas as coisas são regidas. Se você não consegue ver, mas você começa a sentir, é a partir do mundo espiritual que começa a enfraquecer você. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, no verso 3 ao 5, eu separei um texto que ele diz assim, pois, embora vivamos como homem, não lutamos segundo os padrões humanos. Veja, ele está dizendo, mesmo sendo dessa terra, eu e você não lutamos com os padrões humanos. Aí continua, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Está vendo que a intimidade, ela fortalece você? Quanto mais eu tenho intimidade com o Senhor, mais eu vou ficar fortalecido. Aí continua dizendo assim, a partir do momento que eu crio essa intimidade. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra os conhecimentos de Deus e levamos cativo todos os pensamentos para torná-los obedientes a Cristo. O segredo, independente do que eu venha falar, para que você seja vitorioso, é você obedecer a Cristo Jesus. Eu obedecer a Cristo Jesus. A partir desse momento que nós obedecemos, pode ter certeza que toda batalha que vier sobre a minha vida e sobre a sua vida já tem uma vitória garantida. E eu continuo ainda na questão espiritual, do mundo espiritual. Este mundo invisível que não vemos, mas podemos sentir, uma atmosfera onde são travados todos os planos de ação com o objetivo principal. Sabe qual é o objetivo principal das trevas sobre você? É destruir você. É destruir todos os planos, todos os projetos que o Senhor tem sobre a sua vida. Então, o mundo espiritual das trevas é justamente para esse tipo de coisa. Quer destruir mesmo você. A diferença é que o mundo espiritual daquilo que o Senhor Jesus é, Ele quer sempre te dar uma vitória na tua batalha. A partir do momento que você deixa o Senhor ser o Senhor da sua vida, pode ter certeza que a sua vida vai ser de vitória, de glória e de glória. Tá certo? Então eu creio que você deve ter entendido a respeito do mundo espiritual. Vamos partir para o mundo físico agora? E diz assim, o mundo físico. O mundo físico é um mundo de razão, ou seja, tudo que percebemos pelo sentido físico, que já praticamente eu coloquei logo no início, visual e auditivo. Então, muitas das vezes eu preciso ver para crer, ou eu preciso ouvir e ter essa certeza para que eu possa crer. Tem um cara na Bíblia chamado apóstolo Paulo, só que antes ele era Saulo de Tarso. E ele conseguiu vivenciar esses dois extremos. E eu quero compartilhar com você. O apóstolo Paulo nos ajuda a entender todo esse segredo do mundo físico e do mundo espiritual. Paulo, antes, ele era Tarso. Quando você vai para Atos, capítulo 9, do verso 1 ao 4, mas se você vai para Atos, capítulo 9, do verso 1 e 2, ele era Saulo. E quando você chega do 13 e 4, ele passa a ser Paulo. E você vai entender junto comigo. Eu quero trazer logo aqui de cara para você o mundo físico. Lá em Atos capítulo 9, do verso 1 ao 3. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu seu sumo sacerdote. Isso no verso 1. No verso 2. E pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que, se encontrasse algum desses pelo caminho, que seja homem, que seja mulher, o conduziremos preso a Jerusalém. Ele estava tão irado, tão irado, tão irado e tão cego, que qualquer cristão que aproximasse dele, ele queria prender e açoitar esse cristão. Ou melhor, ele queria matar esse cristão. Então veja que é a questão do mundo físico. Aí vem no verso 3 e 4, esse mesmo Paulo, que era conhecido como Saulo de Tarso, ele diz assim bem claro,
E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. É a partir do primeiro contato do Senhor através na vida de Saulo. E ele continua: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja, esse mesmo Saulo, ele passou a ter um encontro com o Senhor. E aquele mundo físico que ele estava vivendo passou a ser um mundo espiritual. Agora, para resumir, já estou partindo já para o meu encerramento desse primeiro vídeo sobre batalha espiritual. Paulo, depois de sua conversão, seus olhos e ouvidos espirituais foram ativos ou ativados. Ele pôde vivenciar o mundo espiritual. Então foi através desse contato de Paulo com o Senhor, do Senhor com Paulo, para que ele começasse a ter os ouvidos espirituais e os olhos ativos. E o Senhor começou a despertar em Paulo, para que Paulo começasse a viver e dizer assim: poxa, Deus tem um plano para mim mesmo. Deus tem um plano para mim mesmo. Eu creio que você deve ter entendido tudo isso que eu falei, tá certo? Sobre o mundo espiritual, sobre o mundo físico. Como eu falei, esse é o meu primeiro vídeo de 3 que eu ainda vou fazer. Mas eu quero encerrar concluindo dizendo assim, lá em Efésios capítulo 6, no verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século. Veja onde ele está colocando para mim e para você. Essa é a grande luta. Essa é a grande batalha. Só que a partir do momento que você deixa o Senhor Jesus ser o Senhor da tua vida, você passa a ser mais do que vencedor. Oh, glória a Deus! É por isso que eu sou apaixonado pelo meu Deus. E como eu sou apaixonado pelo meu Deus? Tá bom? E eu já estou encerrando, concluindo, dizendo assim, eu separei 2 frases. A tua vitória não está no uso de terminologia ou jargões, mas sim na aplicação dos princípios bíblicos inserida na palavra de Deus. Veja onde eu coloquei. Só que agora, essa última frase, dizendo assim, a palavra faz o inferno estremecer. Que tipo de palavra você é? Aquela que faz o inferno estremecer ou aquela que o inferno termina afastando você do Senhor? Eu não sei. Espero que você seja aquela que faz o inferno estremecer. Eu encerro por aqui, vou estar orando pela tua vida e lembrar que logo mais vou estar gravando mais 2 vídeos sobre várias ferramentas que o Senhor nos dá através da Bíblia para você vencer as suas batalhas. Posso orar por você? Oremos. Tu és grande Deus, Tu és maravilhoso. Tu és digno, Senhor, de toda honra, digno de todo louvor. Espírito Santo, meu Pai, meu amigo, meu conselheiro, que eu peço, Senhor, que nesse momento o Senhor vá na casa de cada uma dessas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo. Que se ela tiver com amargura no coração, se ela tiver com medo, se ela tiver com tristeza, venha cair por terra e venha trazer o refrigério do Senhor. E que ela venha viver de glórias e glórias, de vitória e de vitória. E melhor ainda, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mais uma vez eu te peço que acampa teus anjos ao redor, dá cada dia mais um sossego privilegiado, que nada de mal venha atrapalhar a nossa caminhada, nem comigo, nem com a minha família, nem com aqueles que vão estar assistindo. Meu Deus, obrigado por tudo, no teu santo nome, amém. Deus abençoe.